Esse texto fala sobre as armaduras de Deus. É um texto bastante conhecido, a gente já ouviu pregar de várias maneiras, em várias mensagens, contextualizado de várias formas, mas eu percebi que nós, e quando eu falo nós, Igreja do Senhor, nós temos a vaga impressão de que a armadura é algo que é uma coisa simbólica, é aquilo que eu só vou ouvir, ter conhecimento sobre aquilo e eu vou ficar aguardando para ver o que vai acontecer, aguardando para ver se o Espírito Santo de Deus vai me entregar essa armadura para eu poder conseguir vencer. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma chave aqui nesse texto, e é o que nós acabamos de ler. A palavra é tomai. Essa palavra tomar significa que precisa ter uma ação sua para que você possa tomar posse daquilo. Então a ordem do Espírito Santo de Deus e de Deus é: você tem que sair do seu lugar, se posicionar e ir em direção às armaduras e pegar ela. Porque se você não tiver um posicionamento para poder ir em direção e tomar essa armadura, você vai ficar desarmado. E quando você está desarmado, você está vulnerável. Você já viu um soldado indo para o campo de batalha desarmado? Você já viu uma polícia, ou como a gente viu aí nesses dias, eles entrando lá sem armas, sem armadura, sem vestimenta, sem proteção, sem colete? Não tem como. Porque quando a gente chega em um ambiente de guerra, nós precisamos estar posicionados e revestidos e vestidos de acordo com aquela guerra que a gente vai, aquela batalha que a gente vai travar. Então eu vou pegar as armas necessárias, eu vou colocar a vestimenta necessária e eu vou ir de encontro àquela batalha. Se por acaso eu me esquecer de alguma armadura, de alguma coisa que eu precisasse para aquele momento, eu vou estar suscetível a perder a minha batalha. E existe o risco de eu morrer no campo de batalha, porque eu não estava com a vestimenta correta, eu não estava preparado. Como nós vimos no exemplo, teve soldados ali que morreram. Por quê? Porque ou eles não tinham preparação suficiente, não tinham experiência suficiente, ou não se prepararam diante de alguma coisa que tenha acontecido lá. Então eles perderam a vida. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos nos posicionar diante de uma ordem de Deus, que é tomai. Você precisa se levantar do seu lugar, se posicionar, ir lá e pegar as armaduras. E quando nós olhamos para as armaduras espirituais, nós conseguimos com muita facilidade relacionar o nosso caráter, aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos vivendo de acordo com as armaduras que eu estou usando. Porque muitas das vezes eu posso tomar uma parte da armadura e a outra eu deixar de lado. De repente eu vou tomar ali o colete, de repente eu vou pegar o cinto, mas eu vou me esquecer do calçado, eu vou me esquecer de alguma outra parte da armadura. E de qualquer maneira, em alguma área da minha vida, se eu não estiver revestida por completo, o diabo ele vai agir, ele vai fazer qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Na quarta-feira nós saímos aqui do culto e chegamos em casa em paz, na maior alegria, na maior comunhão, e na hora de deitar o pastor fez uma coisinha normal, natural de se fazer. O diabo jogou uma seta no meu coração com aquela atitude e eu passei a noite inflamada. Eu dormia acordada e aquilo no meu coração e queimando. E eu falando: Deus, ai que raiva, eu vou fazer isso, eu vou me posicionar desse jeito. E quando eu me levantei de manhã, eu cochilei, quando eu levantei de manhã, o Espírito Santo de Deus falou assim: você não colocou proteção. Ele jogou uma seta em você. E era coisa natural do dia a dia. O Ricardo nem sabia o que ele tinha feito. Acordou feliz na vida, foi trabalhar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas se o Espírito Santo de Deus não tivesse me falado que foi a falta do meu posicionamento, eu teria me levantado, eu já estava com a mensagem, eu já estava com o texto preparado que eu ia mandar para ele. Estava tudo prontinho na minha mente. Mas por que eu não mandei? Porque o Espírito Santo de Deus me alertou, foi você, estava desarmada. É coisa natural do dia a dia, que dali não tem nada a ver com o que ele fez, tem a ver com o que você carrega dentro de você, com aquilo que você ainda não tratou dentro de você. E o diabo, ele sabe exatamente em qual lugar nos ferir. Ele sabe exatamente quais palavras, quais ações, quais pessoas ele vai usar
para colocar você prostrado dentro da sua cama, sem ter ânimo para sair para trabalhar, sem ter ânimo para se arrumar, sem ter ânimo para estar na igreja, entregando e devolvendo tudo que Deus colocou na sua mão para você fazer, porque você não está revestido da armadura de Deus. E quando eu falo que todos nós carregamos uma mensagem, eu estou lutando, porque eu não estou conseguindo me vestir completamente. Eu sempre deixo alguma coisa de lado. Sempre tem alguma coisinha que eu percebo e pronto, foi isso aqui. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe para este lugar, para nós aprendermos, né? Então essa armadura de Deus, ela revela o contraste entre o caráter curado e um caráter ferido. É sobre isso que nós vamos falar. Um fortalecimento pela fé e o outro que é dominado pelas ações desordenadas. Aquilo que não está curado em mim, aquilo que não foi tratado dentro de mim, eu vou colocar para fora e o diabo sabe exatamente onde que ele vai me catucar. Ele sabe exatamente qual seta, qual lugar em que ele vai agir para poder criar um caos. E esse caos ele pode ser criado dentro da minha casa, em relação aos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho. Ele vai encontrar uma maneira para poder atingir você. E se você não estiver revestido, acredite, você vai ser setado assim como eu fui. Então nós temos aqui uma lista de alguns itens que tem na armadura. Nós não vamos destrinchar muito porque é muito complexo. Nós vamos fazer um resumo para ver se você consegue entender o posicionamento que você precisa ter. Então o primeiro é o cinto. O cinto é de quê? É da verdade. Isso é a base da integridade. O cinto era o que sustentava toda a armadura. Sem ele, tudo estava desestruturado. Se não houvesse o cinto ali, colocado no lugar certo, a armadura iria cair. Então o cinto fala de autenticidade, coerência e sinceridade. Quando o cinto da verdade é abandonado, surgem auto-engano, hipocrisia e fuga da realidade. É quando a gente vive com medo de ser descoberto, ou então a gente tenta sustentar uma verdade que não é real. Você já tentou? Já percebeu que muitas ações do que você fez estavam relacionados com aquilo que os outros queriam que você era e não com o que você realmente era? E esses posicionamentos causaram um peso, um desgaste tão grande em você que fizeram você desanimar em relação a algumas coisas? Porque quando nós não temos a autenticidade, a verdade em nós, daquilo que nós carregamos, nós começamos a colocar máscaras em nós, nós começamos a ter atitudes que não são nossas e começamos a viver uma vida de aparência. Vou usar a Rafa de novo. A Rafa tem o Instagram dela e a gente estava conversando sobre isso. Ela falou: pastor, eu botei o Instagram na mão da menina e ela estava tirando a minha identidade. Eu estava até tendo alguns conflitos porque eu achava que eu precisava ser séria. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito isso e aquilo. E eu achava que eu precisava mudar quem eu era para poder ser vista, ser reconhecida, para poder conseguir me posicionar. E aquilo estava causando um desgaste nela. Por quê? Porque ela estava precisando colocar uma identidade que não era dela, uma máscara que não era dela. Ela não estava conseguindo ser verdadeira naquilo que ela era para poder agradar os outros. Para poder fazer com que os outros ficassem felizes, satisfeitos, com um sorriso, com o posicionamento dela. E isso causa um desgaste na gente, não causa? Quando a gente tem que ser aquilo que nós não somos. Quando nós somos obrigados a falar aquilo que nós não queremos, como nós somos obrigados a sentir aquilo que nós não estamos sentindo. Não porque nós temos necessidade, mas porque é que a gente quer agradar alguém. Então o cinto da verdade fala da autenticidade e da hipocrisia que nós carregamos dentro de nós. Somos hipócritas, na maioria das vezes. No nosso relacionamento, na nossa vida aqui do cotidiano, somos hipócritas. Porque nós queremos mostrar para os outros aquilo que nós realmente não somos. Quando na verdade, quando eu deixo revelar aquilo que eu sou, essa revelação de quem eu vai mostrar as minhas falhas, que a Bíblia nunca escondeu. Escondeu? Das pessoas da Bíblia nunca escondeu. Davi, profeta, ele era um grande homem, ele até sacerdote da casa dele, mas ele pecou. Ele foi lá, ele tomou uma mulher que não era dele, ele matou o marido da mulher, botou ele na frente de batalha. A Bíblia ela não esconde, por quê? Porque nós somos falhos. Nós carregamos dentro de nós um caráter que ele está destruído, ele foi destruído com o pecado. E quando eu tento mascarar, além de eu carregar esse peso disso, que eu carrego, eu fico escondendo os meus erros, eu não consigo curar ninguém. Porque as pessoas olham pra mim e pensam assim: não, fulana é santa, eu nunca vou conseguir ser igual fulana. Então eu acabo evitando de que pessoas sejam curadas e tratadas por causa da minha hipocrisia.
Mas quando eu deixo transparecer quem eu sou, vamos lá. Eu também venci esse pecado. Eu também pequei, eu também forniquei, eu também adulterei. Sabe, eu também fiz um monte de besteira, eu já bebi, já fumei. Sabe, mas eu venci. Através de Jesus Cristo você também consegue, vamos lá. E você pega no braço da pessoa e você carrega ela. E você consegue fazê-la vencer. E a falta da verdade, ele vai desestruturar algumas áreas da nossa vida, né? Porque quando a gente vive com uma máscara, a gente acaba camuflando muitos erros, muitas coisas que estão escondidas. Na área emocional, eu vou ter aquela tensão constante, né? Na família, vai aparecer aqueles segredos, né, que estão lá entre marido e mulher, entre mães e filhos, porque se eu não posso revelar quem eu sou, se eu não posso ser verdadeiro, eu vou esconder, eu vou mentir, né? Até na vida financeira vai surgir fadigas, na vida emocional vai surgir fadigas, insônias, na vida financeira. Já viu aquela pessoa que vai lá e compra um monte de coisa porque não foi tratada emocionalmente e quando chega em casa esconde do marido que comprou? Ele não sabe que você estourou o cartão, ele não sabe que aquela roupa é nova, tá tudo escondido. Aí de repente em algum momento o cartão tá lá em cima, o marido descobre, aí vem aquele caos dentro de casa, aquela briga, aquela confusão, porque é falta de verdade. Você não conseguiu vestir o cinto. O segundo é a couraça da justiça. Fala sobre a proteção do coração. A couraça, ela protege o coração. Ela vai pegar aqui nessa parte do peito. E ela é o centro das emoções e da vontade e dos sentimentos. Essa armadura, ela simboliza a retidão, a integridade e o perdão. Quando a couraça da justiça está ausente, o nosso coração, ele se torna vulnerável. Por quê? Eu vou começar a carregar a culpa, a autocrítica excessiva e o ressentimento. Coração, cerne das emoções. Sobre tudo aquilo que deve guardar, guarda o seu. Porque dele procede fonte de vida. Tudo que você vai viver na sua vida é através do coração. Não vamos falar sobre neurociência, eu queria falar, mas não vai dar. Vamos lá. Tudo aquilo que você está vivendo na sua vida, física, emocional, financeira, qualquer área da sua vida, vem a partir do teu coração. Aquilo que você está sentindo, você está trazendo para o teu ambiente. E quando a gente fala sobre a couraça da justiça, eu estou falando sobre uma proteção das minhas emoções. É aquele lugar onde eu não vou permitir que palavras, ações, atitudes que os outros vão ter em relação a mim vai entrar, assim como eu dei o exemplo, e vai me causar uma seta, alguma coisa, e vai criar problemas dentro de casa. Porque eu estou protegida. Existe uma couraça aqui. Ninguém toca no meu coração. Ele é meu e ele é do Senhor. Você pode falar o que você quiser, você pode agir da maneira que você quiser. Eu tenho proteção no meu coração. É esse entendimento que Jesus está dizendo. Olha, você precisa tomar posse. Você precisa ir lá e pegar essa couraça e colocar no teu peito para poder proteger você. Por que a gente precisa proteger? Porque nem todas as pessoas que estão à nossa volta nos conhecem. Sabe do que nós precisamos, sabe daquilo que nós devemos ser, não sabem. Então eles vão dizer coisas que vão te ofender, que vão te ferir. Eles vão ter atitudes que vai, de alguma maneira, linkar com alguma ferida que você tem. Porque o diabo sabe exatamente a maneira com que ele vai te atingir. Ele sabe exatamente qual é a palavrinha que vai te atingir. E ele vai usar justamente as pessoas que você ama. Ele não vai usar ninguém lá de fora que você não conhece, não. É dentro da tua casa. É o teu marido, é o teu filho, é a tua mãe, é tua sogra, teu sogro, é todo mundo. Ele vai usar as pessoas que estão perto de você. Porque ele vai querer setar o teu coração, atingir o teu coração para fazer com que você fique com problemas. Vestir a couraça da justiça é aceitar o perdão de Deus. É quando eu entendo, bom, eu tô errando, eu tenho os meus problemas, mas Deus, ele me perdoou, e assim como ele me perdoou, eu vou perdoar os outros. Então qualquer pessoa que me ofender, qualquer pessoa que disser alguma coisa, que fizer alguma coisa, já está perdoada em nome de Jesus, já liberei, não vou deixar entrar no meu coração está protegido, ninguém toca. Eu tenho uma chave que eu uso, e eu peguei essa chave do Pablo Marçal, e eu sempre falo, meu coração é como um bebê de 1 dia, não toca, tá comigo. Porque quando nós protegemos o nosso coração, a gente não fica tão vulnerável, né?
Quantas coisas a gente já viveu dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, porque a gente não conseguiu proteger o coração. O terceiro é calçar o evangelho da paz. Quando a gente fala sobre calçados os pés na preparação do evangelho, a gente tem muito o entendimento de que é eu me preparar de forma de adquirir conhecimento e ir pregar o evangelho. Vamos mudar um pouquinho isso aqui? Quando a gente fala sobre calçar os pés na preparação do evangelho, fala sobre eu não me embaraçar com as questões dessa vida, como Paulo falou. Caminhar com direção e com propósito. Eu estou aqui, eu sei que o meu lugar é lá e nada vai me desviar desse lugar. Eu tenho propósito, eu tenho direção e eu estou indo em direção a esse propósito. Vai ter um monte de problema, vai acontecer um caos na minha vida, o vento vai balançar, as ondas vão se agitar, as questões da minha vida, tudo vão se tornar um caos. Mas eu permaneço caminhando, porque eu tenho direção e eu tenho propósito. Porque a gente pensa que calçar os pés na preparação do evangelho é eu falar de Jesus. Só que nem todos nós temos o dom de ministrar, de pregar. Então eu sou incapaz por isso? Eu falo de Jesus quando eu faço com que a minha vida seja uma vida transformada, quando eu faço com que a minha vida seja um exemplo de vida em todas as áreas. Eu sou próspera, eu sou abundante, a minha casa está tudo bem na minha casa, eu sou um servo fiel na casa de Deus, eu estou pregando o evangelho. Eu não preciso falar, porque a minha vida é um espelho, e aquilo que eu estou fazendo, eu estou pregando o evangelho. Mas quando eu caminho sem direção e sem propósito, vem um vento, sair. Ai, Jesus, me ajuda. Não consigo voltar. Ah, vou entregar isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, não vou fazer mais isso aqui, não. Ah, eu vou brigar com o marido. Não é assim. Porque eu não sei aonde eu vou chegar, não sei qual é o meu propósito. Estou perdida, não sei. O que eu sou? Sei lá, qualquer coisa. Eu me sinto qualquer coisa. Eu não sei qual é o meu propósito. Se eu não sei qual é o meu propósito, eu não tenho uma direção. Qualquer direção que me colocar, eu vou. E tá tudo bem. Quando a Bíblia diz sobre calçar os pés na preparação do evangelho, fala sobre eu não ter ansiedade, eu não ser uma pessoa impulsiva e eu não precisar me comparar com ninguém, avançando sem medo, com coragem. Então, preste atenção, eu vou agir de forma consciente de quem eu sou, de onde eu preciso chegar, e eu vou caminhar em direção. Vai haver situações que vai ter o medo? Vai, mas eu vou pegar, vou botar no lugar desse medo a coragem. Vai haver situações em que eu vou estar cansada? Vai, mas eu vou pegar o cansaço e eu vou colocar o ânimo, porque eu sei que eu tenho um propósito. E não vai ter nada no meio do caminho que vai me fazer parar. Eu sei onde eu vou chegar. Pastora, você está dizendo que a gente não pode desanimar? Não. Não pode ter medo também? Não. Estou dizendo não. Quantas vezes eu tive medo de chegar aqui e eu até disse, não vou não. E não vim mesmo. Por causa do medo. Mas chega um momento em que a gente precisa tomar a armadura e vestir e se posicionar. É posicionamento. Eu preciso saber que se eu não tiver um posicionamento, eu não vou chegar lá. Então a gente tem que ir na cara, na coragem. Vai aprendendo no meio do caminho, minha filha. Levou um tombo, levanta, bota o remédio, toma um anti-inflamatório igual o Rafael e continua seguindo em frente. Porque você sabe qual é o destino que você tem que chegar. Então não vai ter nada no meio do caminho que vai fazer você parar. Aí a gente vive sem esse calçado. Aí a gente começa a viver em um estado onde o nosso corpo ele está ansioso, cheio de dores, cheio de insônia. Eu estou irritada, eu estou agitada. As minhas finanças estão destruídas porque eu começo a ter ações impulsivas. Eu não sei onde eu vou chegar. Ai, me jogaram pra cá. Ai, tá um caos aqui. Eu vou pegar e vou estourar meu cartão de crédito. Ai, me jogaram pra cá. Ai, um caos aqui. Eu vou brigar com não sei quem, vou fazer o barraco. Porque eu não sei o meu lugar de destino. Eu não sei onde eu vou chegar. Então tudo ao meu redor se torna um caos, a ausência de paz. A paz é o sapato da alma madura. Tem que ter maturidade para ter paz. Dá para ter paz no meio do vento? No meio das ondas? Jesus!
vem me socorrer, o barco, jogando tudo fora do barco. E Jesus, que era a alma madura, ele sabia onde ele ia chegar. Sabia ou não sabia? Ele sabia que o destino dele era a cruz, para a redenção da humanidade. O que ele estava fazendo? Estava dormindo no barco, na tempestade. Mas os discípulos, todos agitados, desesperados. Nós vamos morrer, eu vou morrer. Porque não tinha paz. Então, todos os momentos que você perceber que não tem paz nas suas ações, pega o calçado e coloca. Coloca o calçado. Porque quando você entender qual é o lugar que você vai ter que chegar, você vai ir no meio da tempestade, no meio do caos, e você vai ter paz. Vai estar tudo bem. Eu sei que eu vou chegar lá. Jesus sabia que a cruz era o destino final dele. Não teve nada que parou. Não teve afronta, não teve perseguição, não teve açoite, não teve rejeição, abandono dos discípulos. Nada parou ele. Ele sabia que era a cruz. Então, quando nós entendemos que eu preciso ter uma direção e um propósito, e eu preciso caminhar, eu vou tranquilo, eu vou em paz. O caos está ali tomando conta, mas eu estou em paz. O quarto é o escudo da fé, é a proteção contra o medo. Quem aqui tem medo? Eu. Tem medo. A pastora Paula, dirigindo na quarta-feira, misericórdia, o Ministério do Louvor cantando, e ela estava apresentando os visitantes. Eu não sabia que estava cantando ainda. Mas veio. Teve medo? Tem medo, mas a coragem está ali também. Então você pega, coloca a coragem em cima do medo, o medo vai sumir, tu vai fazer com a cara e com a coragem, está indo, e Jesus está honrando, e Ele está glorificando, e a gente vai ajustando a frente. Eu estou aqui ajustando, eu estou aqui ministrando, mas porque eu sei que eu prego rápido. Então eu escrevi aqui, pausar e devagar, porque eu estou ajustando. Eu estou no caminho, eu sei onde eu vou chegar, e eu estou ajustando no meio do caminho. Medo, vai ter medo. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? É a defesa contra tudo que tenta atingir a minha mente e o meu coração. Entrou em conflito? Perdeu fé. Entregou aquilo que Deus colocou na tua mão? Perdeu a fé. Brigou com seus filhos? Perdeu a fé. Ficou estagnado? Perdeu a fé. A fé, ela gera resiliência e esperança e foco. Para a gente chegar no propósito, eu preciso de foco. Eu preciso de resiliência. O que é resiliência? A resiliência, ela é um termo usado muito na física. Você pega uma borracha elástica, você puxa ela, estica. Ela mudou a sua forma, não mudou? Mas quando você soltar ela vai automaticamente, devagarinho, ela vai pegar e vai voltar para a mesma forma que era. Isso é resiliência. A Bíblia não está nos dizendo que nós não podemos ser atingidos, nós não podemos ser feridos, vai acontecer em algum momento. Mas a resiliência é a minha capacidade de me refazer, de pegar aquilo que foi destruído, de pegar aquilo que foi ferido e curar, e tratar, e me refazer, e me restaurar. A fé é quando eu entendo que eu não preciso de circunstâncias ao meu redor para viver o que Deus falou. A fé é quando eu entendo que eu não preciso de aprovação de ninguém para viver o que Deus falou. É quando eu entendo que eu não preciso de recurso para viver o que Deus falou. Porque a fé é a garantia de que eu vou chegar lá. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que está lá. Porque foi Deus que falou que está lá. Então eu não preciso me preocupar. Aí vai vir o medo, eu vou arrancar o medo. Vai vir um cansaço, eu vou arrancar o cansaço. Porque eu tenho fé, foi Deus que falou. Cara, será que Ele vai mentir? Será que aquilo que Deus falou para você foi um engano? Ou será que o problema está na sua falta de fé? Cadê o escudo, cara? Pega aí o escudo, bota ele aí, ó. Não, eu vou. Deus falou que eu vou chegar. Sonhe com esse momento. Esteja lá nesse lugar todos os dias. Todos os dias eu estou na minha casa de praia. Todos os dias. Eu durmo e eu acordo lá. Todos os dias eu estou autografando os meus livros. Vocês vão ver. Quando que vai ser? Não sei. Como que vai ser? Também não sei. Não estou preocupada. Essa não é a minha parte. A minha parte é me preparar hoje. Porque eu sei que eu vou estar lá amanhã. Aí o que eu faço? Eu pego as minhas finanças, eu arrumo, eu boto tudo em ordem. Eu não quero dívida. Porque para eu chegar lá, eu tenho que chegar bem, eu tenho que ter dinheiro para chegar lá. Eu vou pegar a minha casa, eu vou botar em ordem, porque para eu chegar lá, eu quero chegar lá com meu marido, com os meus filhos, eu quero chegar com a minha casa em paz. Eu vou pegar a bagunça da minha casa e eu vou organizar.
porque a minha casa é o espelho daquilo que eu estou sentindo. Então, se a minha casa está bagunçada, tem alguma coisa bagunçada dentro de mim. Então, eu vou começar a botar ordem na minha casa e dentro de mim. Eu vou começar a olhar, analisar. E é isso aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos observando a palavra, aprendendo na palavra e ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Então, o escudo da fé é a certeza. O que está acontecendo? Dane-se. Eu sei que eu vou chegar lá. O corpo ele se enfraquece e a vida se torna vulnerável com a falta de fé. Mas com a fé, o caráter ele se fortalece, a esperança floresce, o medo se cala. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados das emoções doentias e mantém o coração em paz. Tenho fé, estou em paz. É um caos, estou em paz. Até porque, pela ciência, todo caos, ele revela um novo. A Bíblia fala disso o tempo todo, né? Tá no caos, é porque tem coisa nova que tá chegando aí. Você consegue limpar a casa sem antes bagunçar? Não tem como, tu tem que tirar, arrastar móveis de lugar. Aí você vai achar aquela sujeira que está escondida, porque se você não arrastar o móvel, a sujeira vai continuar lá. Então, todo caos, ele revela uma vitória. A Bíblia fala, dupla honra no lugar de vergonha. Não tem como ter honra sem passar pela vergonha. Eu primeiro tenho que passar pela vergonha, para depois eu receber a honra. Se a gente parar para ler a Bíblia e entender cada palavrinha, comer e aplicar, a gente vai perceber que o problema não está no fato de Deus não ter prometido ou não ter cumprido. O problema está na minha falta de posicionamento. Não me posicionei. Capacete da salvação é a mente renovada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só dá para experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus depois que você transforma a sua mente. Não passou pela transformação, não experimenta. Porque a agradável, a boa, a perfeita vontade de Deus, ela vem a partir de um posicionamento seu. Que posicionamento é esse? Revestimento da mente. O capacete, ele protege a mente e é o campo da batalha mais intenso do ser humano. A nossa mente. Quem aqui já teve a oportunidade de ler o livro da Joyce Meyer, O Campo da Batalha na Mente? Leiam. Você vai se encontrar lá dentro. Você vai ver, Jesus, sou eu. É incrível como que nós somos bananas, somos imbecis. A gente deixa tanta coisa acontecer na nossa vida por causa da nossa mente. Sabe? Aquele caos financeiro que está lá, é a tua mente, foi a tua mente. Você que agiu de forma emocional, não pensou antes de agir, foi lá, meteu os pés pelas mãos, enrolou tudo. A briga lá do teu casamento, foi a tua mente. Alguma coisinha lá, para olhar. Você pensou, né? Igual eu, aquela ação normal, natural. Veio na mente, aí entrou no coração, fiquei ruminando a noite toda. Preparei o texto que eu ia mandar pelo WhatsApp. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse me mostrado que foi uma seta, eu teria destruído ali o dia, talvez a semana. Teria transformado um caos. Meu marido ia chegar atribulado em casa. Eu ia estar atribulado em casa. Meus filhos iam estar atribulados em casa, porque eles sabem que quando as coisas ficam feias lá em casa, eu me fecho, fico dentro do meu quarto, porque é a maneira com que eu me refaço, que eu paro para analisar as minhas ações, eu paro para poder pensar sobre o que eu fiz, cara, onde que eu errei, o que eu preciso melhorar. E a gente perde muitas batalhas por causa da nossa mente. Se a gente não transformar, o que é transformar a mente? É eu pegar hábitos velhos e colocar hábitos novos, é eu pegar crenças erradas e colocar crenças corretas, sabe? Porque se eu tenho um entendimento de que aquilo é certo, mas aquilo não está dando certo na minha vida, é porque aquilo não é certo. Se o que eu acho que é certo não está fazendo as coisas darem certo, é porque o que eu acho que é certo não está certo, então eu preciso mudar. Eu preciso pegar aquilo que eu acho que é certo, transformar em errado e colocar um outro certo no lugar, para as coisas acontecerem. O pastor sempre fala, quando a gente não tem um novo posicionamento, novas atitudes, a gente vai ter os mesmos resultados. Mesmas atitudes, mesmo resultado. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Pega a sua mente, analisa ali o que você está fazendo, o que tem em você que você não conseguiu perceber. Porque a mente, ela enche de pensamentos negativos, culpa, confusão, autossabotagem, vergonha. Sabe quando você está orando, Deus, me leva, faz isso, me dá aquilo, e na hora que aparece a oportunidade você diz, não, autossabotagem.
Ai, não, eu não vou conseguir. Confusão de mente, culpa, vergonha. Sabe, as coisas que a gente carrega aqui dentro, aqui tem uma caixinha aqui, tá cheia de bagulho aqui, e se a gente não começar a tirar, a gente não vai viver o novo de Deus. A gente precisa pegar esse capacete da salvação, colocar na nossa mente, renovar, assim, renovar a nossa mente, porque a crença que eu carrego, ela é aquilo que eu sou. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se eu penso que eu sou derrotado, eu sou derrotado. A gente foi no shopping essa semana. Já vou entregar. A gente foi no shopping essa semana, aí o pastor tava precisando de calça. Quem é que viu? Ele tinha só uma calça, né? Uma rasgou, aí ele tava só com uma. Velha, já tava quase rasgando. Aí a gente passou pelo shopping e falou assim, filha, aproveita e compra a calça pra você, que você tá precisando. Aí ele, não vou comprar não sei o quê. Aí beleza, nós sentamos pra poder comer uma pizza. Eu falei assim, você tá com a mente escassa. Porque quando você precisa e não compra, você tá vibrando na escassez. Prosperidade é quando você precisa e você vai lá e conquista aquilo que você tem. Ah, mas o dinheiro que eu tenho, se eu comprar, vai acabar. Mente escassa. Porque quando você pensa na falta, você vai viver falta e é exatamente isso que você vai atrair para você. Aí ele ficou reflexivo, pensando. Quando a gente acabou de comer a pizza, ele foi lá na loja e comprou a calça dele. Gastou dinheiro? Gastou. No mesmo dia, a gente saindo do shopping, o carro não funcionou. Deu ruim. Aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar pro reboque. A gente acabou de assinar um negócio do seguro, que ele tinha tirado o seguro do carro. E o Bruno tinha tirado foto no dia anterior para poder mandar para a seguradora a foto do carro. A gente não sabia se ia dar certo, se o reboque ia chegar. E a gente tá lá ligando e nada de atender e não vai dar certo, não vai dar certo não, a gente com a mente positiva, porque a gente já aprendeu, não, vamos lá, vamos insistir, que a gente vai conseguir. Chegou uma hora que o telefone atendeu, o reboque, tá, a placa é tal, ele foi buscar. Carro, conserto do carro, um monte de coisa. Mas foi a gente que pagou? Não, porque se eu estivesse vibrando naquele sentimento de escassez, iria faltar. Mas como ele foi lá e ele teve a atitude, ele fez o que precisava fazer, os recursos, as coisas vão chegando. Pastora, você está dizendo para eu pegar e gastar? Não. Ele não gastou de forma emocional. Ai, que calça linda, vou comprar. Sem precisar. Ele comprou porque ele estava precisando. E o recurso já estava na mão dele. Então ele foi lá e gastou. Então se ele precisava e ele comprou porque ele tinha necessidade e porque ele tinha um recurso, Deus proveu o restante que faltou. Aconteceu uma emergência, alguma coisa na frente, Deus proveu. Então quando eu vou agir de forma que eu vou me auto-sabotar, eu vou viver com sentimentos de culpa, eu vou viver sempre no negativo, eu vou viver sempre na escassez, eu vou viver sempre na falta, eu não estou com capacete na minha salvação, porque eu não estou transformando a minha mente, eu não estou entendendo quem é o meu Deus, porque o meu Deus, eu não sei o seu, mas o meu não me deixa faltar nada. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus abundante, Ele me conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo, minha filha? Tudo que você precisa já existe, já está em mim. O que você precisa de cura? Ele tem a cura. O que você precisa de restauração? Ele tem restauração. O que você precisa de ter recursos financeiros para poder viver o seu propósito? Tem nele. Talvez seja alguma coisa aí que você não esteja usando, alguma armadura que você está deixando faltar. Falta de conhecimento, falta de posicionamento. Para analisar o que está errado. Se posicione e conserte o que está errado, porque tudo que você precisa tem nele. Quando Deus cria, quando Deus faz a criação, antes da criação, Ele coloca o recurso. Antes dele criar o peixe, Ele criou o mar para o peixe e as águas para o peixe. Antes dele criar as aves do céu, Ele criou o céu para as aves. Antes dele criar o homem, Ele criou o jardim. Ele colocou a gente lá no jardim com toda a abundância. Deus é um Deus que não existe falta nele. A falta está em nós, está em mim. Eu que acho que eu não tenho. Mas Deus, Ele sabe que você tem. Muda o teu posicionamento. Espada do Espírito, sabedoria e discernimento. E é isso que faz a gente mudar o posicionamento. Quando a gente reage de forma impulsiva, precipitada, as palavras se tornam armas de destruição. Ah, eu não tenho. Quando você diz que eu não tenho, você não tem mesmo. Ah, eu não posso. Não pode mesmo. Porque você não está usando a espada do Espírito. A espada do Espírito fala sobre decisões,
sobre posicionamentos que a gente precisa tomar diante da circunstância. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que você acredita, aquilo que você profere, aquele que você se posiciona é exatamente aquilo que você vai viver. Se você continua sentado, você vai viver exatamente isso que está aí no teu redor. Mas se você se levantar, você vai ver um novo de Deus na sua vida. A espada do Espírito é a voz de Deus que ordena o caos interior. A palavra é o instrumento que equilibra o coração e a mente e orienta as atitudes e traz discernimento. Tudo aquilo que vem à sua mente, ele automaticamente vira uma emoção, e se você deixar essa emoção negativa sair através de palavras, você vai trazer coisas ruins para a sua vida. Mas se você transformar esse sentimento negativo em algo que esteja relacionado ao escudo da fé, você vai proferir palavras que você vai fazer com que algo seja construído na sua vida. Posicionamento. Porque a morte e a vida estão onde? Na minha mão. Tudo o que eu falo, e quando eu digo tudo, é tudo. É tudo. Posicionamento diante das suas palavras. Hoje eu estou muito cansada. É o cansaço que vai vir mesmo. Hoje eu estou desanimada. Vai ficar desanimada. Hoje eu não quero sair da cama. Tu vai ficar na cama o dia todo. Porque é assim que você acredita que você é. É assim que você acredita que você está. Você quer ver uma coisa da neurociência? Se você fizer esse gesto aqui, faz aqui comigo. Faz assim. Faz aí, sorri. Alguns aqui estão sendo forçados. Mas nesse exato momento está sendo liberado no teu corpo dopamina, endorfina, citocina. Porque o teu cérebro ele não sabe que você está forçando isso. Você sorriu, movimentou um músculo aqui que está ligado ao teu cérebro, à tua mente. E ele é obrigado a liberar hormônios da felicidade. E detalhe, além dele liberar esses hormônios na tua corrente sanguínea, que vai te fazer ficar animado, vai fazer você se sentir bem, vai te dar ânimo, ele ainda vai restringir, ele vai limitar o hormônio do estresse, que é a dopamina. Ele vai diminuir. Aí você vai ficar menos estressado, mais animado, mais feliz, só porque você fez isso aqui, ó. Porque assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Quer ver o exercício que é bom você fazer? Chega diante do espelho. Eu consigo. Eu sou linda. Eu sou poderosa. Eu tenho muito dinheiro. Minha conta tem milhões. Por quê? Porque você está fazendo, a sua mente ela é burra, ela não sabe que a sua fala, ela é verdadeira ou não. Tá? Na neurociência, aquilo que você imagina, você traz a existência. Você está criando, você está entrando numa frequência que você está trazendo. Só por imaginar, porque ela não sabe o que é real e o que é imaginação. Então, quando você está todo desanimado, eu estou triste, aí eu dou um sorriso. Eu estou muito feliz hoje. Estou vivendo o melhor dia da minha vida. Vai mudar alguma coisa. Porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E a espada do Espírito é o posicionamento que eu tenho diante das minhas vidas, das minhas crises, das coisas que eu passo. Posicionamento. Você precisa se posicionar. E para fechar, a oração é a vigilância, que é a respiração espiritual. A oração é o fôlego da alma. Humildade, dependência, sensibilidade espiritual. Quando a oração é deixada de lado, a pessoa tenta resolver tudo sozinha, certo ou errado? E se esgota, se cansa. Aí ela vai ter que acessar o orgulho, o isolamento, a frieza emocional, o vazio interior. Por quê? Porque não tem conexão com Deus. A ausência da oração, ela afeta tudo. As emoções se tornam pesadas, os relacionamentos se tornam frios, tá? E a oração, ela é o oxigênio do teu espírito. Pode parar, ficar uma semana sem orar pra você ver. Você vai ficar mal-humorada, estressada. As coisas não vão dar certo, porque você precisa da oração. É uma conexão sua com Deus. Que não é só relacionamento, é fortalecimento para você. É ânimo pro teu coração. É vida pra tua alma, é o fôlego. Você consegue ficar sem respirar? Vai morrer. Sem oração? Vai morrer também. Porque a oração é a respiração da tua alma. Então, quando a gente pega essas armaduras e veste, cara, eu me deparo todos os dias faltando alguma coisa. Aí me dá uma raiva. Cão, tampou minha visão, não deixou ver. Que ódio.
Aí eu me posiciono, não vai mais acontecer. Toda vez que eu perceber que eu estou indo para esse lugar, eu vou me posicionar. Aí eu pego a minha armadura e eu visto. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu sei onde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu sei onde eu vou estar daqui a 5 anos. Eu sei quanto que dinheiro vai ter na minha conta. Eu sei como que vai estar o meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Eu sei como é que vai estar a minha casa. Eu estou caminhando nesse propósito. Não vai ter nada que vai me tirar do lugar. Vai ter eu. Eu posso me tirar dali. Eu posso deixar de viver. Mas se eu me posicionar e eu tomar alguma atitude, eu vou conseguir viver. A armadura de Deus é um mapa simbólico do caráter, curado e maduro. Está em crise em algum lugar? Faltou armadura. Tá? Está desistindo de algumas coisas? Faltou armadura. Está prostrado? É a armadura. Está brigando com alguém? A armadura. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente perde muitas batalhas. E perde terreno. Tá? Porque quando eu estou com medo, o inimigo está ali. Eu sei que eu não estou vestido a armadura, ele está me atingindo, o que eu vou fazer? Eu vou recuar. Olha o meu terreno diminuindo. Está diminuindo. Estou recuando. E o dele? Está aumentando. Então ele acaba se tornando grande e eu pequenininha, fraquinha, não consigo fazer nada. Tudo que me chamam para fazer eu recuso. Todo convite que eu aceito eu vou dizer não, porque eu tenho as minhas limitações, não estou revestida. Estou me tornando fraca. Amém? Que nós venhamos nos posicionar, né? Todos os dias nós aprendemos com Deus. Todos os dias nós aprendemos com o Espírito Santo. O motivo que vai fazer você não viver o melhor de Deus vai ser a sua falta de posicionamento. Aprenda e pratique. Entenda e faça. Faz igual eu, anota tudo. A Rafa foi lá na minha casa, pastora, cheia de coisa colada na parede, um monte de papel colado. Falei, Rafa, eu preciso ler isso aqui de vez em quando, porque tem dias que a gente acorda mal, tem dia que a gente acorda desanimada. Aí eu tenho que ler para me lembrar de quem eu sou, do que eu estou fazendo para me lembrar, porque senão eu não me lembro. Aí eu pego e colo, meu quarto também. A gente precisa de alguma coisa, seja a Bíblia, seja a oração, sei lá, seja o aplicativo do teu celular aí que tá com a sua conta, que você vê que tá baixinho ali o negócio, você precisa aumentar. Alguma coisa tu tem que olhar para poder se lembrar da promessa que Deus tem para sua vida, daquilo que Ele já falou, para você voltar para o caminho, voltar para a rota. Amém? E que nessa manhã a gente esteja fazendo isso, né? Todos os dias acorda. Peraí, vesti o capacete, calcei a sandália, botei a couraça, mas esqueci do cinto. Peraí, vou ter que voltar e pegar o cinto. Amém? Porque a palavra de Deus diz: tomai. Tomai, fala que você precisa se levantar e se posicionar para viver isso. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando todo dia. Domingo eu vou estar aqui de volta. Eu queria botar alguém no meu lugar, mas não vai dar. E a gente vai estar aqui. Eu acho estranho, porque quando eu fico pregando a palavra, né? A gente vê poucas reações. Eu vejo, gente, o pessoal não dá glória, que não sei o quê, será que é? Mas é assim, cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua mensagem. E Deus, Ele vai falar com algumas pessoas através daquilo que você carrega, não é através do outro. É aquilo que você carrega, então não foge não, tá? Quando o convite do Espírito Santo de Deus vir para você, vai com medo, vai com vergonha, vai se arrastando, mas vai. Porque tem pessoas que precisam ser curadas através daquilo que você carrega. Amém? Vem, Rafael, assume.